E aí galera, como é que vocês estão? Espero que bem, se cuidando, fazendo as atividades, assistindo as videoaulas, todas as videoaulas de todas as disciplinas, português, geografia, matemática, história, biologia, química, física, e o que mais vocês tiverem, né? Espero que estejam entendendo as aulas, né? Está sendo da melhor forma possível, mas é como a gente pode estar ajudando vocês agora. Vocês não ficarem nesse período sem aula, nesse período que é importante se manter em casa, certo? Mesmo com algumas flexibilizações que estão tendo aí. Mas é importante ficar em casa, porque é a melhor forma para você não ficar doente nem passar doença para as outras pessoas, né? Então, a melhor ficar em casa, já que vocês não trabalham, né? Fique em casa, assista as videoaulas, faça os exercícios, certo? Se cuide das pessoas que vocês gostam, que estão aí com vocês na casa de vocês, certo? Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, então, depois dessas palavras de conforto. Então, nas aulas passadas a gente começou a falar sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? Expliquei lá o que era cada uma delas, e aí a gente começou a focar nas grandezas vetoriais, principalmente falando sobre as forças, né? Então, as forças são aqueles processos de interação, né, entre pelo menos dois corpos, né, que pode gerar movimento ou não, né? Então a gente viu lá, eu classifiquei lá que as forças, né, esses processos de interação, eles poderiam ser forças de contato, né, ou seja, a partir do contato direto, né, entre dois objetos ou dois seres, né, que estão interagindo essas forças. Então essas forças podem ser de contato, né, quando tem o contato direto, e que as forças de ação à distância, né, que são aquelas forças que não envolvem o contato direto entre os envolvidos, né? E aí eu falei para vocês lá, por exemplo, da força gravitacional, né? Que você pula e cai no chão, ou você tropeça porque você cai no chão, é porque você é atraído por uma força que a gente chama da força gravitacional, né? Que é a força que, no caso, o planeta está aplicando sobre todos nós, né? Que nos mantém no chão. Mais para frente a gente fala um pouco sobre a gravitação, né? As leis gravitacionais, por aí vai. E falei também, por exemplo, dos ímãs, né? Então, os campos magnéticos, né, eles vão atrair ou repelir aqueles materiais que interagem com ele. Então, é outro exemplo de força de ação à distância, né? Certo? Então, a gente tem esses dois tipos de força que a gente pode utilizar para classificar, para identificar as forças, na verdade, não classificar, já estou classificando, né? Força de contato e forças de ação à distância, certinho? E aí eu trouxe vários exemplos de força, né? Falei lá da força de atrito, né? Da resistência que o solo aplica, né? No movimento. Falei lá, trouxe força de empuxo, tração, tem a força peso, tem a força gravitacional, né? Que está relacionada bastante à força peso. Eu falei o que mais? Aí tem outros, né? Tem outros tipos de força também, como a força de empuxo, já falei disso, né? E, bom, outras forças que a gente pode ter e pode aplicar de forma geral outros tipos de força, certo? A gente não vai aprofundar muito em todos os tipos de força, esses tipos de força, né? Vocês vão ver isso no ensino médio, só trouxe alguns exemplos, mas a gente não vai estudar eles detalhadamente e ver os cálculos, como é que se calcula a força do empuxo, como é que se calcula a força de tração, essas coisas, né? Tensão, tração, esses tipos de força vocês vão ver no ensino médio. A gente só está vendo o geral do que é uma força, e vai ver estudar, por exemplo, a força peso, a gente vai estudar, né? E cálculos de força gerais, né? Então, sem nada muito específico, certo? Sem os detalhes mais específicos dos tipos de força, aí não é o tema pra gente aqui no ensino fundamental, né? No caso aqui no nono ano. A gente vai ver mais uma introdução às forças, a aplicação e as aplicações que as forças têm, certo? Daí também na aula passada, né, a gente falou sobre as forças resultantes, né? Resultantes, ou seja, aquelas forças que vão estar relacionadas à interação entre forças sobre um objeto, né? Então a gente viu lá quando a gente faz que é chamada da força das somas, né? Ou seja, da força resultante. Então, então a gente estudou lá que forças na mesma direção, no mesmo sentido, a gente tende a somar essas forças para produzir a força resultante, né? E quando a gente tem forças que é na mesma direção, mas que está em sentidos opostos, a gente diminui a interação dessas forças, né? Ou seja, esses valores entre essas forças, para a gente poder descobrir qual é a força resultante que está sendo aplicada naquele objeto, certo? Então a gente pode somar as forças quando elas têm direção e sentido igual,
e a gente diminui essas forças quando elas têm a mesma direção, mas o sentido é oposto. E aí a gente descobre qual é a força resultante que está sendo aplicada em um corpo ou em um objeto, certo? Lembrando lá que quando a gente está tratando das forças resultantes, a gente trabalha com o módulo das forças, certo? Ou seja, a gente, ao final do nosso cálculo, a gente não trabalha com o sinal, né? Então, nem se é positivo ou se é negativo, é o módulo da força, ou seja, é o valor bruto, né? Sem interferir o sinal de positivo ou sinal de negativo. Então, a gente trabalha com o módulo das forças resultantes, certo? Então, foi o que a gente viu na aula passada. Beleza? Facinho, né? Então, como a gente vinha estudando nesse cinemático, ou seja, as grandezas que envolviam o movimento, né? A gente começou a estudar agora, quando a gente entrou em forças em grandezas vetoriais, começou a estudar força, a gente começou a estudar a parte que a gente chama de dinâmica, né? A gente começa a estudar os fatores que levam ao movimento, ou seja, os fenômenos e as grandezas físicas que levam ao movimento, né? Então, seja para que um corpo, ou um objeto, né? Vamos falar aqui um corpo, seja para um corpo, para que ele entre em movimento, ou para que ele entre em repouso, ou seja, para que ele entre em movimento, ou para que ele saia do movimento, ele entre em repouso, a gente precisa que alguma força externa interaja sobre aquele corpo, sobre aquele objeto. Ou seja, se você tem lá, por exemplo, um veículo, um skate, né? Está lá bem andando de skate. Enquanto o skate está se deslocando, para o skate se manter em deslocamento, ele precisa que uma força seja aplicada naquele skate para que ele permaneça em movimento, certo? Para Benson no skate e o skate parar, ou seja, entrar em repouso, de acordo com o observador que está olhando ele no skate, alguma força tem que ser aplicada sobre aquele skate para que ele pare seu movimento. Ou seja, você precisa de forças externas àquele objeto que está em movimento ou em repouso para que ele possa alterar o estado do seu movimento. O que eu quero dizer com isso? Para que um corpo ele esteja em movimento, para um corpo que está em movimento, ele saia do movimento, ou seja, ele entre em repouso, você ou alguém ou alguma coisa precisa aplicar uma força sobre aquele movimento para que ele cesse, ou seja, sobre aquele corpo que está em movimento, para que aquele movimento cesse e ele entre em repouso. Da mesma forma que um corpo ou um objeto que está em repouso, para que ele entre em movimento, precisa ser aplicado sobre ele uma determinada força, ou seja, precisa que uma força seja aplicada sobre aquele corpo para que ele entre em movimento. Então, Benson parado no skate, para o skate começar a andar com o Benson em cima dele, é necessário que uma força seja aplicada. Benson se deslocando com o skate, para ele parar o skate, ou para o skate ser parado, alguma força tem que ser aplicada sobre aquele skate, e ele, consequentemente, está sobre o skate. Não sei se anda de skate, Benson, mas eu supus isso, que você anda de skate. Para ele parar, o skate parar, precisa ser aplicada uma força, certo? Até aqui, ok, né? Só que a força que a gente aplica para esse corpo, para Benson no skate entrar em movimento ou para ser em movimento, vai depender de quê? Tem um fator que vai ser fundamental para a gente poder entender se aquele, para a gente conseguir fazer com que aquele corpo, o corpo vulgo Benson no skate, ele entre, ou se ele saia, ele entre em movimento ou se ele entre em repouso, certo? Então, um fator que é fundamental é a massa daquele corpo, certo? Ou seja, o que é a massa? A quantidade de matéria que está presente naquele corpo. Então, para a gente poder fazer com que um corpo entre em movimento ou em repouso, ou seja, para que a gente aplique uma massa no corpo, para que a gente aplique uma força no corpo, para que ele entre em movimento ou ele entre em repouso, a gente precisa conhecer qual é a massa daquele corpo. Por quê? Um corpo que tem uma massa maior, obviamente vai precisar de uma força maior para entrar em repouso ou para entrar em movimento, e vice-versa. Se um corpo que tem uma massa menor, sobre ele precisa ser aplicada uma força menor para poder alterar o seu estado de movimento, ou seja, para ele entrar em movimento ou para ele entrar em repouso. Então a massa de um corpo é fundamental para a gente fazer com que altere-se a natureza do movimento, certo? Então não basta a gente aplicar uma força, a gente precisa aplicar uma força para que um objeto ele entre em movimento ou em repouso, mas a gente também tem que levar em consideração a massa daquele objeto para saber a força que será aplicada, né? Ou seja, quanto maior a massa, maior será a força para que aquele movimento ele altere a natureza do seu movimento, certo? Quanto menor a massa, menor a força que é necessária para ele entrar em repouso ou entrar em movimento. Então a gente conhecendo a massa de um corpo, então vamos supor lá que
tá lá Benson e o skate parado, então a gente já sabe a massa do skate mais de Benson que está acima do skate, então se a gente for empurrar ele para eles começarem a andar, a gente vai aplicar uma força, certo? Que seja suficiente para que a massa, a força supere a massa, né? E a gente consiga fazer com que Benson no skate entre em movimento. À medida que a gente vai empurrando o Benson, quanto maior a força que a gente vai aplicando, o movimento dele vai crescendo, ou seja, a aceleração vai aumentando. Então, a força e a aceleração são grandezas que são proporcionais, certo? Ou seja, quando eu começo a empurrar, Benson que estava parado no skate e ele começa a se deslocar, então eu aplico uma força, ele vai ganhar uma aceleração, ele vai começar a aumentar a sua velocidade a cada segundo, ou seja, a cada unidade de tempo. Se eu for aumentando a força aplicada, e Benson for empurrando ele cada vez com mais força, o que é que acontece? A aceleração dele vai aumentando mais. Se eu for empurrando cada vez mais forte, juntar todo mundo na sala para empurrar ele de uma vez no skate, a aceleração dele vai sendo aumentando cada vez mais. Então, a força e a aceleração são grandezas que são diretamente proporcionais. Ou seja, quando eu aumento a força, eu aumento a aceleração. Quando eu diminuo a força, eu diminuo a aceleração do corpo. Beleza? Então, força e aceleração são grandezas que são diretamente proporcionais. Quando eu digo que elas são diretamente proporcionais, é que elas são diretamente correlacionadas. Quanto maior a força, maior a aceleração. Certo? Quanto menor a força, menor será a aceleração. Beleza? Deu para entender isso? Então, como é que a gente consegue mensurar e calcular essa questão matematicamente? Então, como é a fórmula geral de força? Certo? E aí ela vai variar de que força seja, de uma força para outra, a gente vai ter só variações da fórmula de força. Então a força, que é o F, que é calculado em newtons, certo? Lembre lá, toda a força ela vai ser em newtons, ou aquelas variações de newtons, mas a gente só vai trabalhar com newtons, certo? Então só assimilem o newton. Então a força vai ser igual ao que? A massa vezes a aceleração, certo? Então F é a força em newtons, M é a massa do corpo. Nesse caso a gente vai trabalhar com quilogramas, certo? E a aceleração a gente trabalha lá como já trabalhamos com metros por segundo ao quadrado. Então é dessa forma que a gente consegue calcular a força, a relação entre força e aceleração e a massa de um corpo, certo? Então força, decore aí, força é igual a massa vezes aceleração. Lembre lá, não esqueça, força em newtons, massa em quilogramas, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Professor, se a questão trouxer a massa em gramas, vocês convertem a massa de gramas para quilogramas, certo? Não pode trabalhar com... se for trabalhar com gramas, você vai ter que alterar, converter lá, não trabalhar com newtons. Para a gente trabalhar com newtons, a massa tem que estar em quilogramas, beleza? Aí é só converter. Converte aí que nem como se fosse para metro por segundo, certo? Quilo, lembre lá, quilo significa 1000. Então, quilogramas são 1000 gramas, certo? Então, fazer a conversão igualzinha a conversão que vocês fizeram, que a gente aprendeu para fazer de metros para quilômetros, a gente faz essa aí é a mesma coisa, de massa para quilograma, certo? Ou para o que a gente chama de quilos. Beleza? Então tá aí a formulazinha. Lembra da fórmula? Força igual a massa vezes a aceleração. Por que, professor, você está falando para eu lembrar isso? Porque quando a gente for estudar, por exemplo, a gente vai estudar a força-peso, qual é que vai mudar aí? É a mesma fórmula, porque peso é um tipo de força. Então a base é essa mesma fórmula aí. Força é igual a massa vezes a aceleração. A gente só vai alterar aqui o F, a gente vai se referir a peso, né? Então no lugar do F vai ter um P, mas sem spoiler, a gente vê isso mais pra frente. Tem uma dicasinha aí que usam para lembrar dessa fórmula, que é faça mais amor, né? Então F de força faça igual a mais amor. Então faça mais amor, você lembra lá que força é igual a massa vezes a aceleração, certo? Impossível não esquecer depois dessa dica maravilhosa que eu dei para vocês aqui. Força é igual a massa vezes a aceleração, faça mais amor, muito facilzinho. Vamos botar aqui um exemplozinho, olha, lembra desse exemplozinho aqui na aula passada, que a gente tinha várias forças em sentidos e direções diferentes. Aí eu pedi lá aí mostrei lá para vocês como é que calculava a força resultante. Lá então tinha duas forças na horizontal para a direita, uma para a esquerda, uma força na vertical para cima. Aí a gente fez lá na aula passada, a gente calculou a força resultante, que foi
a força resultante que a gente descobriu lá foi de 75 newtons na vertical para baixo, né? Foi a respostinha lá do último exercício do último exemplo que eu mostrei lá na aula passada para vocês. Aí parou por lá. Agora a gente pode dar um passo seguinte, certo? Supondo lá que eu digo que essa caixa aí que estava sob o efeito de todas aquelas forças, ela apresenta uma massa de 100 kg, ou seja, 100 kg dessa massa. A gente já tinha calculado lá que a força resultante era de 75 newtons, certo? Então a gente conhece a massa, agora, antes eu não tinha dito, agora eu disse que essa caixa, então depois que a gente calcula a força resultante, ou seja, a interação de todas aquelas forças, a soma de todas aquelas forças sobre essa caixa, descobrimos essa força resultante. Aí agora eu estou dizendo, supondo que essa caixa ela apresentasse 100 kg, certo? Então estou aplicando uma força de 75 newton na vertical para baixo em uma caixa de 100 kg. E eu quero saber, qual vai ser a aceleração que essa caixa vai assumir após a interação desse movimento. Ou seja, supondo que essa caixa estava lá paradinha, interagiu todas essas forças, descobrimos essa força resultante e temos essa massa aqui de 100 kg. Essa caixa ela vai se deslocar qual é a aceleração que ela vai assumir? Como é que a gente vai calcular isso, certo? Então vou lá, utilizo a formulazinha, força é igual a massa vezes aceleração, faça mais amor. Então o que é que eu faço aqui? Só substituir. Então lá eu já tenho minha força que é de 75 newtons, certo? E eu sei que minha massa é de 100 kg. Então eu vou substituir lá na fórmula. No lugar do F eu boto 75. Então vai ficar lá 75 é igual a 100 kg, né? Substituído no lugar do M de massa na fórmula. Vezes A, que é a aceleração, que eu não sei qual é. Então como é que eu vou calcular isso aí? Então vai ficar 75 é igual a 100 vezes A. Aí prosseguindo, certo? Passo o 100 que está multiplicando o A para o outro lado, ele está multiplicando, vai passar dividindo, né? Eu troco a operação. Então eu vou descobrir o quê? Que A é igual a 75 dividido por 100, ou seja, 75 sobre 100. Então cheguei à minha conclusão que essa minha caixa vai assumir uma aceleração de 1,3333333, uma dízima periódica, metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo essa caixa vai aumentar sua velocidade em 1,33 metros por segundo. Vai assumir uma aceleração de 1,33 metros por segundo ao quadrado, certo? Fácil. Deu para entender aí? Bem tranquilo essa questão, né? Vamos ver aqui outro exemplozinho aqui, um pouquinho mais complicado. Então vamos ver aqui como a gente responde essa questãozinha aqui. Vamos lá com calma para vocês poderem entender, certo? Então tá aqui. Veja a figura abaixo. Nela há um bloco de massa de 2,5 kg. Então vocês já anotam aí, massa 2,5, certo? Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade. Então ele está dizendo que F1 tem intensidade de 100 newtons e F2 tem a intensidade de 75 newtons. Determine a aceleração adquirida pelo bloco nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Esse SI é o Sistema Internacional de Medidas. Então ele quer a aceleração em metros por segundo ao quadrado, certo? Então a primeira coisa que faz, a gente vai observar aqui, lá tem a setinha lá, a setinha está apontando, dizendo que ali é uma interação de grandezas vetoriais, certo? Essa seta preta embaixo. Então quando a gente observa a imagem aqui, o que a gente consegue ver? Que a primeira coisa que a gente tem que identificar é a direção e o sentido em que as forças estão sendo aplicadas, para a gente poder descobrir a força resultante, ou seja, para a gente poder aplicar a soma de forças, certo? Então vamos lá. Então a gente vai olhar aqui F1 e F2, olha as setinhas vermelhas, estão indicando que essas forças estão sendo aplicadas na mesma direção, ou seja, ambas estão na horizontal, certo? Então se elas estão na horizontal, elas estão aplicando na mesma direção. Aí agora já que eu sei que elas estão na mesma direção, ou seja, que eu posso interagir elas, eu vou observar qual é o sentido delas. Então eu estou vendo aí que F1 está indo no sentido da direita e F1 está indo no sentido para a esquerda. Então, ou seja, a gente está vendo que essas forças estão sendo aplicadas nessa caixa, elas têm a mesma direção, mas elas têm sentidos opostos. Então nesse caso aí, para a gente descobrir a força resultante dessas forças que estão sendo aplicadas sobre essa caixa, a gente vai precisar diminuir essas forças uma pela outra. Por quê, professor?
porque elas estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Então, na soma das forças, ou seja, para a gente descobrir a força resultante que está sendo aplicada sobre essa caixa para poder calcular a sua aceleração, eu preciso diminuir essas forças, já que elas estão em sentidos opostos. Então, sei lá, eu pego lá e vou descobrir primeiro a força resultante. Então, nesse caso aí, a força resultante vai ser igual ao quê? A F1 menos F2. Está diminuindo porque o sentido delas é oposto. F1 está indo para a direita, ou seja, está aplicando uma força no sentido para a direita, né? E F2 está aplicando a força na caixa no sentido para a esquerda. Então, nesse caso, eu diminuo essas forças para descobrir a força resultante. Então, tá lá, qual é a força resultante que está sendo aplicada aí? 100. Então, a força resultante vai ser igual ao quê? A 100, que é a força de F1, né? Menos 75, que é a força que está sendo aplicada por F2. Então, 100 menos 75, eu descobri o quê? Que a força resultante que está sendo aplicada sobre essa caixa azul, né? É de 25 newtons. Beleza? Descobri qual é a força resultante. Agora eu posso ir lá descobrir qual é a aceleração que essa caixa vai assumir. Então lá eu vou usar a força, ela faça mais amor. Força é igual a massa vezes a aceleração. Já descobri que a força a força que eu vou utilizar aí é a força resultante, né? Então eu descobri que a força resultante, eu já descobri que ela é de 25 newtons. E a questão já me disse lá que a massa dessa caixa é de 2,5 kg. Então aí é só substituir na fórmula. Então eu vou botar lá 25, que é a força resultante, é igual ao que? 2,5, que é a massa, né? Então substituir lá no lugar do m, vezes a aceleração, que é a questão quer saber, que eu não sei o que é. Então o que é que eu vou fazer? Esse 2,5 que está multiplicando aí a aceleração, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Então o que é que eu descobri aqui? É que a aceleração vai ser igual ao que? 25, que é a força resultante, dividido por 2,5. Veja, a gente só troquei os lados, certo? Dá no mesmo, certo? Se eu tivesse colocado o A desse lado e os números do outro, dá no mesmo. Eu inverti os lados, ficou negativo, depois multipliquei e troquei o sinal. Beleza? Então a aceleração, que 2,25, que é a força resultante, dividido por 2,5, que é a aceleração, ou que é a massa, certo? 2,5. Então eu descobri o quê? Que 25 dividido por 2,5 vai dar igual a 10. Ou seja, a aceleração que essa caixa vai assumir é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Como a gente viu lá, se a questão tivesse perguntado em qual direção e sentido, aí era só olhar de qual era a força maior. Então ia dizer que ela teria uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado na horizontal, que é a direção, certo? E iria para a direita, porque F1 é maior que F2, certo? Muito fácil essa questão. Deu para entender? Desculpa aí, gente, deu um tilt aqui no meu computador e continuou gravando e não consegui tirar essa partezinha, né?
Mas vamos aqui ver mais um exemplozinho para fechar essa parte do assunto, certo? A gente poder entender mais um exemplozinho aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui. Então tem outro exemplozinho aqui bem simplesinho, esse aqui mais simplesinho. Eu estava botando todos os exemplos com aceleração, não botei nenhum exemplo para calcular a força, né? Então peguei esse aqui bem facilzinho. Calcule a força resultante sobre um bloco de massa 5 kg e aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Então aqui está o esqueminha aqui da questão. Está lá que é a massa, tanto o bloco lá, e veio a força na horizontal para a direita, né? Então a massa é de 5 kg, 5 kg, né? E a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Aí o que eu faço? Eu aplico lá a força, então a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Faça mais amor, aquela formulazinha que vocês não esquecerem jamais na vida de vocês. E aí o que eu vou fazer? Tem lá, eu sei, não, ele quer saber qual é a força, né? Mas eu só sei o que é a massa, que é 5, e a aceleração, que é 3. Aí eu vou lá e vou substituir bem facilzinho. Então a força vai ser igual ao quê? A massa, né, que é 5, então força que eu não sei, que eu quero saber, vai ser igual a massa, que é de 5 kg, vezes a aceleração, que é de 3 metros por segundo ao quadrado. Então vai botar aqui, vou descobrir que força é igual a 5 vezes 3. Então vou descobrir lá que a força é igual a 15 newtons, certo? Bem facilzinho, outra questãozinha bem simples, certo? Então nessa questão aqui ele deu a massa, a aceleração e pediu para descobrir qual é a força. Da mesma forma pode ter alguma questão que envolva descobrir qual é a massa. Ele dá a força, ele dá a aceleração, quer saber qual é a massa desse objeto, certo? Essas são as questões mais simplesinhas, certo? Então, para vocês entenderem mais como é que aplica, pode ter questões mais complexas, né? Para saber se o corpo entrou em movimento, se o corpo, qual é a aceleração do corpo, se ele entrou em movimento, se ele não entrou. Mas a gente está vendo aqui essas questões mais simplesinhas para começar, certo? E é isso que vocês precisam entender. Então toda a questão que envolver força, você vai utilizar essa formulazinha aí, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Tem que tome cuidado com as unidades, certo? Não pode esquecer as unidades. Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai trabalhar a parte das leis da gravitação, né? Porque a gente vai falar sobre a força-peso. No livro de vocês, ele só traz a força-peso, explicando a força-peso, como é que calcula o peso, explica lá o que é aceleração gravitacional, tudo mais. Mas eu achei que ficou um pouco incompleto. Então, na próxima videoaula eu vou falar um pouco sobre a gravitação, né, a lei universal da gravitação, desenvolvida por Newton a partir de estudo de outros cientistas, para poder complementar, ou seja, para a gente entender melhor de onde saiu essa força-peso, como é que de como ela foi formulada, né? Como no livro de você só traz lá explicando o que é a força-peso, eu achei interessante isso. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as leis da gravitação universal, né? Entender como ela foi formulada, que cientistas contribuíram, ou seja, quais pensamentos contribuíram para a gente chegar nessa formulação, certo? Não deixe de fazer os exercícios. Eu vou passar, vai vir uma listinha de exercícios aí para o cálculo de força, né? Vou trazer algumas questões para vocês fazerem os cálculos de força, vocês irem treinando aí. Lembre que tem que exercitar bastante, tem que fazer os exercícios para poder concluir. E é isso, então faça os exercícios e me mandem as dúvidas assim que vocês tiverem as dúvidas, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender esse assunto, certo? Pessoal, não deixe mesmo de mandar as dúvidas, porque aí eu consigo saber se vocês estão conseguindo acompanhar o assunto, certo? Faça as atividades, se vocês estiverem conseguindo fazer tudo certinho, ter as respostas tudo certinho, tranquilo, certo? Mas não deixe de fazer suas atividades e não deixe de me mandar as dúvidas, certo? Então essa foi a partezinha aqui para a gente entender a aplicação e o cálculo de força. Próxima aula, vamos lá com as leis da gravitação universal, né? A lei geral da gravitação, e entender como é que a gente calcula lá a tal da força-peso, ou seja, para a gente entender o que é o tal do peso que a gente tanto fala, certo? Fiquem bem, se cuidem, façam os exercícios, assistam às aulas de todos os professores e espero que a gente possa se ver em breve, né? Agora esse breve será
muito provavelmente só em junho agora, né? Mas até mais, né? Então um abraço, tchau e fiquem bem.